Imagine a seguinte hipótese: você perdeu a safra, liga para o gerente ou até mesmo vai na agência, informa que sua safra quebrou, que você não tem condições de pagar esse custeio ou investimento que está vencendo. Ele remete para o comitê e simplesmente te retorna: o comitê não aprovou, eu não tenho o que fazer. E aí? Pois bem, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você, produtor, pode ganhar mais prazo e carência para renegociar todas as suas dívidas com o banco. Eu vou te contar aqui agora uma situação que aconteceu com um cliente meu. Vamos ver se você se identifica. Ele tinha lá mais ou menos 1.000 hectares de soja, certo? A soja estava com pretensão na época de venda a R$180 há 3 anos atrás. E antes disso ele fez o custeio e investimento. O custo de produção esperado, mais ou menos, era de R$6.500 por hectare. Então, o custo de toda a safra, em média, daria R$6.500.000, o custo dessa safra. Levando em consideração que ele tinha 75 sacas por hectare a 180, ele tinha uma previsão 13.500 por hectare, vezes daria 13.500.000. Ok. Menos os 6.500, teria lucratividade de 7 milhões. O que ocorreu no caso dele? Desses 1.000 hectares, ele perdeu, se não me engano, foi 45%. Ou seja, eu tenho agora 550 hectares e na época a soja caiu, foi para R$160. 550 vezes 160 vezes 75, 6.600.000. Resumindo, ele pegou no banco aproximadamente esse valor, 7 milhões, salvo engano, com a expectativa de ter lucratividade de aproximadamente 3,5 milhões, 6.600.000. Ou seja, na prática a conta não fecha, ele ficou basicamente no prejuízo. E diante desse cenário, quais são as alternativas que ele tem e o que geralmente acontece, como aconteceu com ele? Ele demonstrou que teve essa perda de produtividade e também teve essa queda de preço. Diante disso, ele chegou para o gerente: olha, aconteceu, é a situação, eu perdi isso e agora eu não vou dar conta de pagar. Não vou dar conta de pagar. O que é que você pode fazer aqui? Me dá mais prazo, eu não quero deixar de pagar, eu quero de fato honrar meus compromissos, mas infelizmente, diante da minha conjuntura atual, eu não tenho como realizar pagamento. O que aconteceu? O gerente simplesmente chamou ele para uma renegociação. Aquela dívida de 7 milhões, né, originária, obviamente que vai ter os juros, simplesmente ela virou 10 milhões. E é aqui que mora o grande perigo. Quando chegou em 10 milhões, aconteceu a mesma coisa. Ele plantou na expectativa de plantar, colher e ter lucros para honrar esse pagamento. Só que eu pergunto para você, como é que eu aumento meu grau de endividamento, mas eu não aumento minha capacidade produtiva? É aqui que mora a grande armadilha. O produtor endividado, por sua vez, ele plantou, não teve esperado também na próxima safra e ficou com esse endividamento superior a 10 milhões aqui no ano seguinte. Diante disso, o que é que aconteceu? Ele chegou para o gerente, falou a mesma coisa, que não queria renegociar, que queria mais prazo, e ele propôs a seguinte história: olha, você vai pagar os juros aqui e ano que vem você vai pagar o principal e novamente os juros. Ou seja, a conta já não estava mais fazendo sentido. E quando ele falou que precisava de fato um prazo concreto, mais carência de acordo com o que ele viu na internet, que seria o alongamento da dívida, o gerente simplesmente falou o seguinte: olha, aqui está fora da minha alçada, eu não posso fazer mais nada. E é aqui que mora o grande perigo, e é justamente 90% dos produtos, diante de uma negativa do banco ou diante de uma pressão, eles alegam que não vai conseguir mais crédito, que vai tomar fazenda, e enfim, eles acabam forçando o produtor a assinar um termo de renegociação, um aditivo, que na grande maioria das vezes ou descaracteriza a operação de crédito rural, saindo de uma taxa de juros de 12%, de 10%, partindo para uma de 20%, 25%, até mesmo 30%, como eu já ouvi, ou simplesmente colocando as operações como alienação fiduciária. E aqui mora o grande perigo, onde a grande maioria dos produtores perdem seus imóveis, suas fazendas, através de leilão. Então assim, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo? Como de costume, a gente sabe que o produtor rural ele tem uma empresa a céu aberto. E a empresa a céu aberto ela pode sofrer intempéries climáticas, a gente pode sofrer questão de mercadológica, a gente pode ter essa frustração de expectativa. Então, diante disso, a lei ela tem uma possibilidade que o gerente de banco não fala, que não fala, que o teu projetista não fala. Por quê? Eles estão vinculados à instituição financeira. Eu nunca vi projetista assinar um laudo de alongamento. Por quê? Como eles estão vinculados às instituições,
o laudo que ele fornecer automaticamente vai ser aprovado. Só que as negociações que os projetistas geralmente fazem é o que? Ele faz de acordo com o formulário da instituição e simplesmente vai te dar o prazo que a instituição coloca, que geralmente é 1 ano, no máximo. Quem teve um prejuízo tão grande, em 1 ano ele consegue se recapitalizar? Não. Infelizmente não. Às vezes você, por pressão, querendo não ficar com o nome restrito no SPC Serasa, e na grande maioria das vezes você não faz conta e não sabe o prejuízo que você tá se metendo e que você pode causar no futuro. Então, o que eu quero trazer para vocês é que existe a lei, né, de acordo com o Manual de Crédito Rural, de acordo com a súmula 298, que fala que o produtor que teve dificuldade de comercialização, dificuldade de produção, ele pode submeter aos benefícios do alongamento da dívida rural. Que, a partir do momento que você consegue, você pode fazer uma reprogramação financeira de acordo com o seu prejuízo que você sofreu e de acordo com a sua nova capacidade de pagamento. Isso significa que esse produtor, por exemplo, ele teve um prejuízo muito grande e ele não ia dar conta de pagar. Então, com a nova formatação que foi desenhado com base na lei, a gente vai buscar o quê? A carência, que com o prejuízo que ele teve, ele precisa de fôlego, e posteriormente uma nova reprogramação financeira. Todo mundo sabe que custeio geralmente é parcela única. Então, ao invés de ele desprender desse valor de imediato, para ele não ficar descapitalizado, a gente buscou aqui 10 anos para ele realizar todo esse pagamento, fora a carência. Isso é um caso concreto? Sim. Isso vai servir para mim também? A lei, se você teve esse prejuízo constatado, seja você pecuarista, seja você que trabalha com soja, com milho, com citros, enfim, você pode ser beneficiado por essa lei. E o laudo que vai ser construído com todo o prejuízo que você sofreu e com a sua nova capacidade de pagamento, ele que vai ser o fator principal aqui para a gente conseguir o melhor prazo e a melhor carência nessa renegociação da sua dívida com o banco. Então não é um milagre, não é um passe de mágica, mas talvez essa lei aqui seja a última saída do produtor rural que está passando um momento com dificuldade como esse. E ainda mais no cenário de alta inadimplência que a gente está vivendo e escassez de crédito. Então, se você é produtor, sabe que essa lei pode ser sua luz no fim do túnel. E Benjamin, o que é que eu preciso trazer para comprovar que eu preciso de mais tempo? Basicamente, existem alguns documentos, como por exemplo, um laudo técnico, que vai demonstrar que teve um evento climático que dificultou, que por exemplo teve uma queda no commodity, ou até mesmo fotos, vídeos, que vai demonstrar que você teve esse prejuízo. Não só da parte financeira, do ponto de vista de queda de commodity, mas talvez por uma variação climática que dificultou na sua região. Alguns dados da própria secretaria, do próprio município, decreto de calamidade, algo nesse sentido. Só que, obviamente, isso vai ser um profissional técnico especializado que vai demonstrar, por exemplo, que seu milho ele não encheu na hora certa. Então, sim, são variáveis que vai ser construído de cultura para cultura, próxima para profissional. Também, a gente vai demonstrar o quê? Toda a documentação contábil, tudo que a gente teve de prejuízo, todas as notas que a gente tem, vai levantar, o que a gente tem de patrimônio, o que a gente tem de ativo, de passivo, e com isso a gente vai juntar um novo laudo, que é o laudo da capacidade de pagamento. Ou seja, enquanto eu vou demonstrar qual é a minha real situação financeira e quanto eu consigo pagar, no outro eu vou demonstrar o porquê não consigo pagar, demonstrando todos os prejuízos elencados num documento e posteriormente um novo cronograma. Ou seja, não adianta chegar para o banco e falar assim, cara, gerente, eu não consigo pagar. Não, gerente, olha, o contrato está vencendo, eu não vou conseguir pagar por conta disso, disso e disso. Olha, a minha expectativa era essa, eu faturei X. E agora, com todo o meu patrimônio, com todos os meus ativos e o meu passivo, eu preciso de tanto tempo para pagar, que vai ser construído de acordo com esse laudo técnico. E levando em consideração uma informação importante, alguns benefícios, né? A partir do momento que a gente dá ingresso nesse processo, nesse trâmite, é importante dizer que 80% dos casos são resolvidos na via administrativa, ou seja, sem inclusive processo judicial. Isso é um ponto muito importante. Mas, obviamente, em casos negativos, a gente tem a via judicial, que tem um amparo legal também. Um dos benefícios que a gente vai ter nessa lei, acho muito importante frisar isso, é o quê? A partir do momento que a gente ingressa com requerimento, suspende os juros de mora, ou seja, em tese, a dívida ela vai ficar congelada durante esse período. Quando é realizado também a renegociação, os juros e os encargos praticados no contrato devem ser os mesmos praticados no contrato original. Então, você vai ter um contrato com a taxa de juros de 6%, a negociação obrigatoriamente vai ser nesse mesmo percentual.
Eventualmente, caso exista uma discrepância de juros nesse contrato, aí já é um mérito para uma outra ação, uma ação revisional, para a gente buscar uma readequação dos juros remuneratórios, juros moratórios, certo? Então, se você é produtor e passou por esse momento de dificuldade, se você é pecuarista, enfim, qualquer cultura, tá passando por essa dificuldade, não assina nenhuma renegociação, cuidado nas armadilhas. Geralmente, muita venda casada, muito segura são embutidos nesses contratos, juros elevadíssimos, e no final das contas você pode ser mais uma vítima do sistema bancário. Ele te endividar o máximo que dá, só que você sem capacidade de pagamento. Isso vai trazer consequências gigantescas no futuro, inclusive, talvez até a perda da sua propriedade. E por último, talvez acho que o recado aqui que eu deixo para vocês é: se você está assistindo esse vídeo por algum motivo, aconteceu alguma coisa e você não está dando conta de pagar. Mas não é só você. 80% do Brasil está nessa mesma situação. Seja produtor rural, seja empresário, o cenário está difícil e difícil para todo mundo. Agora é saber de fato quem vai permanecer na atividade ou vai deixar todo o seu patrimônio para a instituição financeira. Um patrimônio que você construiu durante uma vida. Eu te pergunto, você realmente vai deixar para o banco? Pois bem, meu nome é Carlos Benjamin Moraes, eu sou advogado especialista no agronegócio, sócio da CBM Advogados. E se você é produtor e está passando por um momento como esse, pois bem, você não está sozinho a partir de agora. Clica aqui no botão abaixo e conte com a nossa equipe. E se você gostou do vídeo, me dá essa moral, se inscreve no canal, em algum canto aqui de cima, e dá um joinha no vídeo que vai ajudar bastante a gente continuar produzindo conteúdo como esse.